Você já se perguntou se o Godzilla tem medo de alguma coisa? E eu já te adianto que tem sim. E eu tenho como provar isso pra você. Hoje eu vou te mostrar as 7 criaturas que ele prefere com toda razão não encarar dentro da Terra Oca. Fala, meu querido, tudo bem com você? O assunto de hoje é um dos que eu mais gosto de falar, o Godzilla. Mas não aquele papo de, o Godzilla é o mais forte, né? Ninguém chega perto dele. Não, hoje a conversa é outra. A ideia aqui é te mostrar que o Godzilla, por mais impressionante que ele seja, não é um idiota. Ele tem décadas, séculos, talvez milhares de anos de existência. Ele sobreviveu a coisas que qualquer outro titã não sobreviveria. E você sabe o que faz um ser viver tanto tempo assim? Ele aprende a escolher as batalhas que pode vencer. Ele sabe quando vale a pena ir pra cima e quando é mais inteligente ficar fora do caminho. E a Terra Oca é exatamente o tipo de lugar que coloca isso à prova. Pra você que não sabe o que é a Terra Oca no contexto do Monstroverso, eu vou te dar um resumão rápido aqui. É um ecossistema inteiro que existe dentro do planeta, né? Literalmente abaixo da crosta terrestre. Foi mostrado pela primeira vez de verdade em Godzilla vs Kong de 2021 e desde então virou um dos elementos mais importantes de toda a franquia. Lá dentro tem uma gravidade invertida, tem uma fonte de energia gigante que alimenta os titãs e tem criaturas que nunca viram a superfície na vida. É basicamente um outro mundo funcionando dentro do nosso. E dentro desse mundo tem coisas que até o Godzilla prefere não mexer. E eu vou te mostrar 7 delas agora. E começando na 7ª criatura, eu sei que alguns de vocês podem até estar pensando, né? Pô, mano, o Skullcrawler, sério? Mas calma, porque o que eu vou te explicar aqui não é sobre o Skullcrawler individual, é sobre o que acontece quando você coloca um monte deles no mesmo espaço. Os Skullcrawlers, eles foram apresentados em Kong e a Ilha da Caveira de 2017. Eles vivem embaixo da ilha, né? Emergem pela superfície e são os predadores mais agressivos daquele ecossistema. O maior deles, que o filme chama de Hamaraki, ou simplesmente de o número 1, era grande o suficiente para dar trabalho pro Kong, mas os menores, os Skullcrawlers comuns, não são necessariamente uma ameaça individual séria para um titã do porte do Godzilla. O problema começa quando você leva em conta as escalas das criaturas que nasceram da Terra Oca. Por exemplo, a Ilha da Caveira é uma entrada para a Terra Oca, então o que vive embaixo da ilha tem um tamanho muito maior do que a superfície mostra. Os Skullcrawlers não são criaturas raras, eles são comuns, eles se reproduzem e estão dentro da Terra Oca, longe das limitações da ilha. O número deles é completamente diferente do que qualquer coisa que aparece nos filmes de superfície. Agora pensa numa situação concreta. O Godzilla está se movendo por uma caverna da Terra Oca, num espaço que limita os movimentos grandes dele, o teto é baixo o suficiente para dificultar que ele use o corpo todo com liberdade, e aí começam a aparecer os Skullcrawlers, né? Não 2, não 5, 20, 30 Skullcrawlers. Cada um com aquela mandíbula bifurcada, que é a estrutura mais aterrorizante da fauna do Monstroverso. Cada um se movendo em velocidade alta, cada um atacando de um ângulo diferente. Individualmente o Godzilla mata um Skullcrawler com facilidade, mas 30 ao mesmo tempo em espaço fechado, com alguns deles tentando subir por cima dele enquanto outros atacam as pernas, isso muda o problema, né? O raio atômico, ele não é uma ferramenta eficiente aqui porque você não tem linha de fogo clara. O tamanho do Godzilla, que é normalmente a vantagem dele, vira uma limitação em espaços onde ele não consegue girar ou recuar com facilidade. E aqui tem um detalhe que Kong Skull Island mostra que muita gente esquece. Os Skullcrawlers têm uma resistência ao dano surpreendente. O Kong, ele bateu no Hamaraki repetidas vezes, usou ambiente, usou ferramentas, usou tudo que tinha e o bicho continuava se movendo. Imagina se essa resistência multiplicada por dezenas de criaturas menores que estão todas atacando ao mesmo tempo. Não é que os Skullcrawlers vão vencer o Godzilla, é que um Godzilla, né, que sai de um confronto com 30 Skullcrawlers ao mesmo tempo, provavelmente vai sair machucado, exausto, né, e muito mais vulnerável para qualquer coisa que apareça na sequência. E a Terra Oca está cheia de coisas que aproveitariam exatamente esse momento. O Godzilla não precisa de uma derrota para aprender a evitar alguma coisa. Ele precisa de uma situação em que o risco é alto e o ganho é zero. Skullcrawlers em quantidade é exatamente isso. Seguindo aqui para a nossa 6ª criatura, né, mano? Essa aqui é uma que muita gente não coloca na lista, mas que eu acho que merece estar. E eu vou te explicar por que do nosso 6º lugar. Tiamat aparece no Monstroverso em 2 lugares. O primeiro é na graphic novel do Godzilla Dominion de 2021, que foi publicada como prelúdio oficial para o Godzilla vs Kong. O segundo é em Reino Ameaçado, onde ela tem também uma presença mais visual e direta. Em ambas as aparições, a narrativa deixa uma coisa muito clara. O Godzilla teve que disputar território com ela, e não foi uma conversa fácil. Tiamat é uma criatura aquática enorme, parecida com uma serpente marinha de proporções titânicas. O nome dela vem da mitologia babilônica, onde Tiamat era a deusa do caos primordial e dos oceanos. Mais uma vez, isso não é por um acaso. Ela é uma titã do mar profundo, e o oceano é o lugar onde o Godzilla costuma ter mais
mais vantagem, né? Porque é o ambiente onde ele se destaca, né? Ele se recupera e recarrega energia. O que acontece em Godzilla Dominion é que a Tiamat acabou ocupando uma das câmaras de energia no fundo do oceano que o Godzilla usava para recuperação. Ela tomou o lugar dele, né? E o Godzilla teve que ir lá para poder expulsar ela. A luta acontece, o Godzilla acaba vencendo, mas o quadrinho deixa claro que o custo não foi trivial, né? Não foi fácil. A Tiamat não cedeu o espaço, ela lutou de verdade no ambiente dela nas profundezas. Agora você vai me perguntar, mano, por que isso tem relevância para Terra Oca? Porque a Terra Oca tem regiões internas subaquáticas. O Monstroverso estabelece que as câmaras de energia que conectam a superfície à Terra Oca passam por oceanos, né? Por regiões subterrâneas cheias de água com propriedades únicas. A Tiamat é exatamente o tipo de criatura que habitaria essas regiões. E a diferença do Tiamat, né, para você enfrentar num oceano aberto e o Tiamat que você enfrentaria numa câmara fechada com água por todos os lados e espaço limitado para poder manobrar, a segunda situação iria provavelmente favorecer muito o Tiamat. Além disso, em Godzilla Dominion, Tiamat demonstra uma resistência elétrica que interfere diretamente com o campus de energia ao redor dela. E a natureza energética do Godzilla, todo aquele poder atômico que ele carrega, é algo que pode ser afetado por esse tipo de interferência. Não de forma fatal necessariamente, mas o suficiente para tornar um confronto muito mais desgastante do que o necessário. O Godzilla já aprendeu que a Tiamat não é presa, ela é uma rival que defende o que é dela com tudo. E dentro da Terra Oca, onde ela teria ainda mais vantagens do que teve no Oceano Aberto, mano, não faz sentido nenhum ele ir atrás dela. Agora a gente indo aqui pra nossa quinta posição, e esse aqui é um dos favoritos entre os fãs que acompanham o Monstroverso além dos filmes, especialmente quem leu as HQs da Legendary. Kamazotes ou Titanos Kamazotes aparece na história em quadrinhos Kingdom Kong, publicada em 2021. E o nome dele vem da mitologia maia, onde Kamazotes era um deus morcego associado à morte, né, à noite e ao submundo. Não é por um acaso que escolheram esse nome pra ele. A criatura que aparece nos quadrinhos é um titã maciço, completamente adaptado ao voo, com uma envergadura enorme com uma característica que o torna diferente de praticamente qualquer coisa que o Godzilla já enfrentou de frente. O Kamazotes é um predador puramente aéreo. Na HQ, o Kamazotes está preso numa região ligada à Terra Oca, dentro de uma estrutura dimensional conectada à Ilha da Caveira, e quando ele emerge o impacto é imediato. Ele não ataca só com o tamanho ou com a força física que ele tem. Ele usa o espaço onde ele se localiza de uma forma que criaturas terrestres, mesmo titãs gigantes, simplesmente não acompanham. O voo dele não é de um ser que simplesmente está no ar, é de um ser que foi feito para dominar aquele espaço de uma forma que qualquer coisa no chão fique em desvantagem automaticamente. O problema do Godzilla com o Kamazotes é estrutural. O Godzilla domina um plano horizontal, ele avança, pressiona, usa o peso e a energia que ele carrega para poder varrer o que está na frente dele. Contra o Kamazotes, esse modelo não funciona. Você não avança contra algo que está constantemente em 3 dimensões acima de você, né, mudando de direção, usando o ar como extensão do próprio ataque. O raio atômico do Godzilla é poderoso, mas contra um ser que consegue voar em uma velocidade alta e muda de trajetória o tempo todo, conectar um disparo limpo é muito mais difícil do que parece. E tem mais, Kamazotes é um titã que habita regiões da escuridão. A Terra Oca tem paredes iluminadas pelas fontes de energia central, né, mas tem enormes regiões de cavernas onde praticamente não há luz. Esse é o território natural do Kamazotes. Num ambiente assim onde ele enxerga e o Godzilla não tem a mesma clareza, a vantagem muda de lado de uma forma que não dá pra ignorar. O Godzilla é o rei dos monstros, mas o Kamazotes é o dono do céu e da escuridão dentro da Terra Oca. Essas são as duas coisas que o Godzilla não quer disputar sem motivo. Indo agora para nossa quarta criatura, temos os Warbats, que são criaturas que aparecem em Godzilla vs Kong no filme de 2021 e são especificamente habitantes da Terra Oca. Eles nunca foram vistos na superfície, né? E esse detalhe já diz bastante sobre o tipo de ameaça que eles representam. Visualmente, os Warbats lembram uma mistura de cobra com morcego, só que do tamanho de um avião de carga. Eles têm asas membranosas, um corpo longo e muscular, e são caçadores ativos dentro da Terra Oca. No filme, quando o Kong desce pra Terra Oca pela primeira vez, ele é atacado por Warbats, e não por um, né? Eles vieram em dupla, e conseguiram colocar o Kong em sérias dificuldades antes que ele conseguisse sair daquela situação. Agora pensa comigo, o Kong, com toda a agilidade que ele tem, com a capacidade de usar ferramentas e o ambiente ao redor, quase não sobreviveu a 2 Warbats. Isso levanta uma pergunta óbvia: o que aconteceria com o Godzilla numa situação similar? O problema do
do Godzilla com os Warbats não é a força individual de cada um deles. Mano, porque é uma baforada do Godzilla e acabou, né? Tchau. Mas e quando junta mais de um? Ó, pensa comigo. Primeiro, eles voam, né? O Godzilla não tem uma resposta eficiente a ataques aéreos que venham de múltiplas direções ao mesmo tempo. Ele tem um raio atômico, mas é um ataque que precisa de foco, né? De uma linha de visão relativamente clara. Se os Warbats ficam se movendo em espiral ao redor dele, atacando de ângulos diferentes, o Godzilla perde muito tempo tentando acompanhar os alvos. Segundo, dentro da Terra Oca, o espaço fechado favorece os Warbats. Eles evoluíram para conseguir caçar naquele ambiente específico. O Godzilla não. E aqui entra o ponto mais importante de todos. Warbats não estão sozinhos. No filme eles aparecem em dois, mas os registros de fauna da Terra Oca, mencionados nas comunicações da Monarca, sugerem que eles formam grupos. Se você tirar 2 Warbats de uma cena e colocar 5, 10, você tem um problema completamente diferente. Cada um individualmente não é páreo pro Godzilla, mas por exemplo, 10 Warbats em formação no espaço fechado, atacando de cima, dos lados, com velocidade, cara, cansa. Isso drena energia. E um Godzilla cansado e drenado é exatamente o tipo de situação que pode ser explorada por qualquer outra coisa que apareça depois. O Godzilla não tem nada a ganhar entrando no território dos Warbats. É um risco sem recompensa, entende? Seguindo aqui para nossa terceira criatura, mano. E falando em território alheio, não podemos ignorar o Scar King, que é o vilão central do filme Godzilla e Kong Novo Império, e é talvez o titã mais estrategicamente perigoso que já apareceu no Monstroverso. Não porque ele seja o mais forte fisicamente, mas porque ele é o tipo de ameaça que você não resolve só com força. E é exatamente esse tipo de problema que incomoda o Godzilla. Para você entender o que o Scar King é, você precisa entender o contexto dele. Ele é um grande primata da mesma espécie do Kong, mas com proporções diferentes e com uma história também completamente diferente. Enquanto o Kong cresceu na superfície, isolado, aprendendo a ser guerreiro por necessidade, o Scar King ficou na Terra Oca durante todo esse tempo construindo um reino. Ele tem sob seu comando um exército inteiro de Kongs selvagens, que ele domina através de uma combinação de medo, dor e um chicote feito do osso de outro titã. Um chicote que no filme demonstra a energia capaz de machucar mesmo criaturas do porte do próprio Godzilla. E além do exército, né, ele tinha a Shimo. Ele controlava uma criatura que é uma das mais perigosas da Terra Oca. O Scar King não lutava sozinho, né? Ele lutava com um sistema completo atrás dele. No filme, o Godzilla e o Kong juntos mal conseguiram dar conta dele. E isso não é força de expressão. O Scar King ficou no mesmo ringue que os dois ao mesmo tempo. Usou a Shimo como carta na manga e conseguiu manter o duelo até o momento que o Kong conseguiu virar a situação de uma forma mais específica. Sem aquela intervenção, o resultado poderia ter sido bem diferente. O que faz do Scar King uma criatura que o Godzilla evita na Terra Oca não é só a força dele, é o que ele representa, né? Um rival que domina o ambiente, muito melhor do que o Godzilla. Aquele espaço é o território do Scar King. Ele conhece cada passagem, cada aliado, cada vantagem que o ambiente oferece. O Godzilla na Terra Oca é forte, mas está em casa alheia. E ir em casa alheia de alguém que tem um exército, controla uma criatura capaz de te congelar e ainda sabe exatamente como te cercar, não é uma opção muito inteligente, sabe? Seguindo aqui para a nossa segunda criatura, né? Não poderia ser outra a não ser a própria Shimo, que foi apresentada em Godzilla e Kong, um Novo Império de 2024. E quando eu assisti o filme pela primeira vez, eu não esperava que ela fosse ser tão relevante quanto foi no filme. Mas ela se provou uma das adições mais interessantes de toda a franquia. Mano, eu vi no Discord ontem, eu acho, uma menina que tava falando que a Shimo poderia ter aparecido mais no filme e eu concordo muito com ela, tá? Mas eu acho que a aparição de verdade pode acontecer no filme que lança esse ano, inclusive. Ah, mano, e se você quiser entrar no nosso Discord, o link tá aqui na descrição, tá? Mas fato é que a Shimo é um titã antigo, de um porte que rivaliza com o Godzilla e que tem controle sobre temperatura. Ela emite um jato de ar congelante que não é só frio no sentido climático, é uma energia que literalmente cristaliza tudo que toca. No filme, ela congelou regiões inteiras da superfície e em um dos momentos mais importantes da história, ela acertou o Godzilla diretamente com esse ataque. E o Godzilla foi congelado, né? Parcialmente, mas foi. Aquele ser que sobreviveu às bombas nucleares, né, que tem escamas regenerativas, que carrega energia atômica no próprio corpo, ficou preso no gelo. Por alguns segundos sim, mas acabou ficando, né, meu amigo? E isso já diz muito sobre o que a Shimo é capaz de fazer. Sendo sincero, mano, eu acho que ela nem usou a força toda dela até agora. Imagina ela no auge da força. Meu chapa, o Godzilla seria picolé pra ela. O que torna a Shimo ainda mais complicada é a dinâmica dela com o Scar King durante o filme. Ela estava sendo controlada, usada como arma, e mesmo assim o nível de destruição que ela causou foi gigante.
gigante. Quando ela ficou livre no final, a implicação é que uma Shimo sem ninguém no pescoço dela é muito mais perigosa ainda, porque ela age por vontade própria. Agora, dentro da Terra Oca, o problema do Godzilla com a Shimo fica ainda mais claro. Na superfície, o Godzilla usa o calor do ambiente, né, a energia solar, sei lá, o próprio corpo em combustão como parte do pacote. Na Terra Oca isso muda. A energia vem da fonte gravitacional central, mas o calor ambiente é diferente. E se a Shimo começar a congelar o espaço ao redor, o Godzilla perde a mobilidade, perde o acesso à sua própria energia radiante e ainda fica numa posição muito ruim. Não é que a Shimo necessariamente ganha do Godzilla num duelo limpo, mas é o tipo de confronto que nenhum ser inteligente com instinto de sobrevivência aguçado vai querer enfrentar sem uma boa razão. O Godzilla não tem nada a ganhar indo atrás da Shimo, né, no território dela mesma. E pra finalizar com a nossa última criatura, eu vou falar daquela que, na minha opinião, é a escolha mais sensata dessa lista, o Muto Prime. Se você só assistiu aos filmes, talvez esse nome não te diga muita coisa, mas se você leu a graphic novel Godzilla Aftershock, que foi lançado em 2019 pela IDW como um prelúdio oficial pro filme Godzilla Rei dos Monstros, você sabe exatamente do que eu tô falando. E se por um acaso não leu, presta atenção que provavelmente você vai querer depois dar uma lida. O Muto Prime é basicamente a versão ancestral dos Mutos que aparecem no filme de 2014. Só que ao invés de 2 é 1, e ao invés de simplesmente ser grande e agressivo, esse ser tem uma característica que é, sem exagero, uma das coisas mais perturbadoras que existem dentro da lore do Monstroverso. Ele consegue parasitar o Godzilla, mano, de verdade, sabe, fisicamente. O Muto Prime tem espinhos quitinosos nas pernas, que ele usa para perfurar a espinha de titãs maiores e implantar seus ovos diretamente no corpo da vítima. E para piorar a situação, não é qualquer titã que serve como hospedeiro. Os Mutos evoluíram especificamente para parasitar a família do Godzilla, os Gojiras. É uma relação de predador e hospedeiro que existe há milênios, e o Godzilla carrega isso no DNA dele também. Agora vem a parte que importa para nossa conversa. No Aftershock, o Muto Prime não apenas enfrentou o Godzilla, mas ele venceu. Não uma vez, mas duas. Em 2 confrontos diretos, a Muto Prime conseguiu colocar o Godzilla no chão. A razão é simples, mas é incrível. O Muto Prime drena energia nuclear. Ele absorve a radiação do Godzilla durante o combate. Enfraquecer o inimigo enquanto ele mesmo fica mais forte com isso é um ciclo que, se você deixar durar muito tempo, é fatal. Nos quadrinhos, a Monarca tem registros do que eles chamam de cicatrizes de oviposição no fóssil de um Gojira antigo, ou Dagon. Ou seja, um ancestral do Godzilla atual foi parasitado e morreu por causa disso. O Godzilla moderno venceu o Muto Prime no 3º encontro, mas saiu completamente destruído da luta. Ele ficou dias se recuperando no fundo do oceano e chegou a perder parte das placas dorsais com o golpe final. Agora pensa nisso. Isso aconteceu na superfície, no ambiente aberto. Dentro da Terra Oca, onde o espaço é mais fechado, onde o Muto Prime poderia usar as paredes, o teto, a gravidade diferente ao seu favor, onde um Godzilla que leva uma drenagem de energia não tem oceano para poder se recuperar, mano, isso muda tudo. O Godzilla sabe disso, e é por isso que, se por um acaso tiver ainda mais algum Muto Prime por lá, ele não vai bater de frente sem necessidade. Já deixa o like, se inscreve, fique com Deus, um abraço a nós, tchau!